Aleluia. Hoje, o que o Senhor quer que eu diga para a sua igreja é uma coisa que muitas das vezes nós sabemos, e é uma coisa bem simples. Mas o Senhor quer lembrar você hoje, querido. E eu vou dizer, eu quero que você repita comigo. Amém? Deus está no controle. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você abra comigo a tua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1. O Senhor, queridos, Ele sempre escolhe alguém para realizar algo importante, algo relevante sobre essa terra. Os anjos do Senhor gostariam de fazer aquilo que nós fazemos, mas o Senhor reservou para nós. Então todo grande homem de Deus, toda grande mulher de Deus, todas as pessoas que Ele salvou, que Ele comprou com seu preço de sangue, Ele coloca na sua vida, Ele tem uma chamada em sua vida, Ele tem uma tarefa a atribuir a essa pessoa. E foi também assim na vida de Moisés. Então em Êxodo capítulo 3, versículo 1 diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Versículo 7. E disse o Senhor: Tendo visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Versículo 11, para a gente finalizar agora. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Posso ouvir um amém? Amém. Então Deus, Ele fez um chamamento a Moisés e atribuiu uma tarefa a ele. Mas depois que Deus falou, e Deus falou com ele de uma maneira sobrenatural, porque havia uma sarça pegando fogo, mas não se consumia, era algo sobrenatural, era um fenômeno sobrenatural. E ele teve ali, queridos, você pode imaginar. Eu quero perguntar aqui, quem já teve alguma experiência com o Espírito Santo? Levanta sua mão. Quem já sentiu a presença de Deus? Levanta sua mão. Será que você consegue imaginar qual a dimensão da presença de Deus manifesta a Moisés naquele lugar? Será que você consegue imaginar agora de que maneira o coração daquele homem estava, de que maneira o seu corpo estava? Porque eu quero dizer para você, querido, que quando nós temos de fato uma experiência com o Espírito Santo, nós não ficamos do mesmo jeito. Quando de fato Deus fala conosco, a nossa carne se estremece, o nosso coração começa a derreter. E não foi diferente com Moisés. Mas no versículo 11 que nós lemos, ele disse para o Senhor: Quem sou eu que vá a Faraó? E eu quero que você diga nessa noite: quem sou eu? Diga de novo: quem sou eu? Foi essa a dúvida, a pergunta que Moisés colocou diante do seu Deus.
apesar daquela glória, apesar daquela presença, apesar daquele mover sobrenatural que estava sobre aquele monte. E aquele monte, querido, eu quero dizer para você que só de você estar lá já é algo sobrenatural. Há uma presença gloriosa naquele lugar. Mas apesar de tudo isso, aquele homem perguntou: quem sou eu? Quem sou eu para ir diante de Faraó? E eu quero te levar, querido, a entender por que Moisés disse isso. Porque o que Deus estava pedindo para ele era algo impossível aos olhos humanos. Simplesmente Faraó era o rei mais poderoso da terra, e o Egito era a nação que comandava todo mundo da época. Faraó, ele era uma pessoa muito importante, era a pessoa mais importante, e as pessoas não podiam entrar na presença dele como queriam. E se as pessoas entrassem até a presença de Faraó e falassem algo que desagradasse a ele, eles morreriam. E não obstante tudo isso, Faraó era considerado no Egito como o próprio Deus. Faraó era o Deus dos egípcios, era um dos deuses do Egito. Então aquele homem, aquele simples homem, que já não era mais o filho da filha de Faraó, que já não estava mais na flor da idade, era um homem gago, era um homem que tinha medos como eu e você, era um homem que era cheio de limitações como também nós somos. Então ele olhou para aquele instante, para as suas limitações, ele olhou para as suas dificuldades, e ele olhou para si mesmo e disse ao Senhor: quem sou eu para ir diante de Faraó? Talvez, querido, Deus tenha te dado uma missão hoje. Talvez Ele tenha um chamado na tua vida. E talvez a única coisa que você fala diante dEle hoje é: Senhor, quem sou eu? O Senhor me disse que eu iria às nações, mas quem sou eu? O Senhor disse que a cura do câncer, da AIDS, viria através das minhas mãos, mas quem sou eu? Senhor, o Senhor diz que as multidões creriam no Teu nome, mas quem sou eu? Essa resposta de Deus se encontra no capítulo 7 do mesmo livro. Eu quero que você abra comigo. 7, versículo 1. Diga comigo: Deus está no controle. Mesmo quando Moisés ficou duvidoso, temeroso, e seu coração tremeu, porque o coração do homem treme mesmo, Deus ainda estava no controle. E diz assim a palavra do nosso rei: então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por... Eu quero que vocês leiam essa palavra. Eis que te tenho posto eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Posso ouvir um glória a Deus? Quem era Faraó para os egípcios? Era um Deus. Mas Moisés, que era um homem limitado, que era um homem temeroso, Deus o elevou à posição do seu adversário e disse que aos olhos daquele povo ele seria como Deus. O que eu quero dizer para você nessa noite, querido, talvez você ainda não conseguiu entender. O que eu quero deixar bem claro nessa noite para você, querido, é que não importa quais são as limitações que você tem, não importa qual é o medo, o grau de medo que você tem, qual é a dificuldade que você tem, se você tem a língua pesada ou se você não tem, se você é tímido para chegar diante das pessoas ou você não é. Eu quero dizer para você que Deus continua no controle da sua vida.